a única coisa que me faz largar lá o tênis, o esporte, digamos assim, é ficar com os netos. Caminhão, não lembro assim, mas de nós ir de ônibus e nós ter que trazer o ônibus empurrando de volta, isso já aconteceu. Olá pessoal, mais uma semana de entrevistas aqui na Casa da Terra Vermelha Comunicação e Marketing, canal Tempo Todo, e nos dá o prazer da visita nessa semana Enio Grochanki, ex-atleta do futebol amador, com uma carreira muito linda no São Paulo, do bairro Wilgen Fritz, atual sócio proprietário da Madecor, uma indústria de móveis aqui em Ijuí, e que fala conosco a partir de agora. Um prazer recebê-lo, Enio. É um prazer estar aqui, é muito bom falar desses tempos que foram muito bons, né? E Ijuí sempre foi uma referência no futebol amador, então foram tempos inesquecíveis. Hoje você passa ali na Avenida Porto Alegre e vê aquele campo ali do SESI lá em cima, né? E cadê o campo do São Paulo com aquele barranco que a gente estacionava os carros ali, quem tinha carro e olhava de dentro do veículo o jogo? Exatamente, era um privilégio, não era qualquer estádio que tinha isso, né? Nós tínhamos isso lá. Era praticamente um drive-thru de futebol, né? Isso. Tinha mais drive-thru que grama no campo, mas era bom, era divertido, né? Onde é que começou o futebol na tua vida? Começou, jogar mais assim, aparecer mais, foi lá em 77. Eu comecei a jogar no amador. Daí antes jogava naquelas bases do São Paulo, a gente fazia time de juniores, e então... O segundinho? Isso, era aquela história. Daí lá por 77 em diante, que, digamos assim, foi mais significativo. E quem é que foi que convidou? Não, agora você vai ser jogador do plantel principal, por exemplo. Começou no São Paulo isso, né? Sim, na verdade era o time da vila, lá do bairro, então lá era assim, não tinha exatamente alguém, era o nosso grupo lá, então, por exemplo, os guri que iam despontando, aparecendo, iam progredindo, então era uma coisa bem assim, natural, né, digamos assim. E o São Paulo ele tinha o privilégio de ter esse campo próprio, né? Quase não precisava sair. Por exemplo, botar em cima do caminhão a gurizada, jogar para fora, quase todo domingo o jogo era ali no campo do São Paulo, lá no bairro Lulu Wilgen Fritz. Isso, e normalmente nós fazíamos assim, era uma partida em casa, ou duas, e depois uma fora. Claro, sempre mais em casa que fora, mas saímos também. Eu não cheguei aí de caminhão, não lembro assim, mas de nós ir de ônibus e nós ter que trazer o ônibus empurrando de volta, isso já aconteceu mais de uma vez, né? Eu lembro que quando eu jogava lá no São Paulo, no segundinho de São Paulo, a mãe não deixava eu ir para fora porque ela lembrava do vizinho, sobrenome Deutschmann, que se acidentou, né? E ela disse que não, você não vai viajar para fora, sai, você só joga aqui. Aí eu não tive a carreira, a culpa é da minha falecida mãe, né? Dela, porque só me faltou o futebol, o resto eu tinha tudo para jogar bola, né? É verdade. A gente queria mais aventura, tinha menos medo naquela época. Sim. E realmente era complicado. Às vezes eu lembro dessa história do ônibus que a gente teve que trazer empurrando de volta. A gente foi jogar no interior. Lembro a localidade? Foi ali pro lado de Augusto Pestana. Até nós fomos uma vez só lá naquele campo, lá, eu não lembro direito, mas assim, quando começou, nem terminou os jogos, porque quando começou o jogo do primeiro time lá, deu um temporal, uma chuva forte, e era estrada de chão, né? E a gente voltou, e olha, como nós chegamos, não sei, mas viemos empurrando o ônibus de volta. Não teve corrente no pneu do ônibus, não. Tem um tempo ainda que passava corrente no pneu. Não, daí as mulheres que iam junto, iam dentro para fazer peso e os homens iam atrás para empurrar. Então era assim, eram aventuras que a gente fazia naquela época. Nessa época lá do São Paulo, quando você jogava lá, depois nós vamos falar sobre alguns colegas teus, talvez você lembre o melhor time com quem você jogou, mas o que passava na tua cabeça? Você é um jogador, quero ser jogador, o que você passava, que você tem a lembrança na tua cabeça, o que eu vou fazer na vida além de jogar bola?
Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque assim, eu tive até oportunidades, eu tive convite, eu não sei se isso ia mesmo para frente ou não, mas eu tive convites para tentar um profissionalismo, né? Mas assim, eu estava estudando na época, eu estava, digamos assim, tinha um bom emprego, eu trabalhava na Cotrijuí, e daí eu tinha um bom emprego, então, digamos assim, sempre me ficava, eu gostava muito de futebol, mas, para dizer a verdade, sempre eu pensei muito no futuro, entende? Digamos assim, era uma coisa incerta, né? Sim. Não era, naquela época não se ganhava tanto quanto hoje. Hoje um jogador mediano aí já ganha um salário grande, né? E na minha época não era tanto assim. Eu lembro que era, digamos assim, você ganhava bem, mas você tinha que pensar que era uma carreira curta, que de muitos jogadores, por exemplo, aqui em Juí, tem um exemplo, a gente tinha Sim. inúmeros jogadores muito bons. A concorrência entendeu? é muito grande aqui. Exatamente, só que em Juí já era grande a concorrência. Tu tinha muitos jogadores muito bons aqui. E daí, digamos assim, Juiz sempre foi um celeiro de jogadores, né? Então era uma carreira, digamos assim, que você tinha que pensar. Se eu não tivesse um bom emprego, de repente eu não tinha focado em estudar na época, talvez eu tentasse. Isso, eu fico pensando nos camisas 10, por exemplo, aí. Você pega o Roni, Sim. né? Você pega o Enio, né? Você pega o Vami, né? Sim. Dos Sim. amadores de Juiz, era você. Sim. Né? Lembra do Jaime Corso? Jaime Corso. O Jaime Corso jogava muito bem. Né? Olha só o Sim. nível de atletas que nós tínhamos no futebol amador de Juiz. Exatamente, eram jogadores que jogavam, hoje, por exemplo, jogariam em qualquer time. Eu não arrisco a dizer, eu fui ver um jogo de profissionais e, meu Deus, eu acho assim, hoje o pessoal o físico está superando Sim. tudo, entende? Hoje é mais físico. Correto. Mas aquele jogador que pega a bola, levanta a cabeça e começa a armar uma jogada, tem muito não pouco. Tem. Você Quase pega não tem aí, mais. Você pega o Douglas no Grêmio, que jogou, né? Exatamente. O Alan Patrick no Inter. Hoje você tem o Arrascaeta no Flamengo. Vamos ver quem mais aí. Olha, poucos assim que se destacam e parece que não... Eu não entendo essa questão, não sei o que você pensa sobre isso, mas parece que os treinadores, tanto até começa na categoria de base, parece que não se dá muito valor a isso, a ter um pensador. É correria. É aquela filosofia de primeiro não tomar gol, depois tentar fazer. Então isso acaba criando um futebol mais defensivo, né? E assim, até por um lado a gente entende, sabe? Eu não concordo com isso, mas eu até entendo. Hoje se cobra muito resultado. Sim. No Brasil... Perdeu 3, treinador tá fora. Exatamente, tem que apresentar resultado muito rápido. Então isso acaba prejudicando, digamos assim, a qualidade do futebol, né? Digamos assim, acho que teria que um técnico, um time, opinião minha, o time tem que escolher um técnico que tenha qualidade e fazer contrato para ele por um período longo e dar todas as, digamos assim, todas as possibilidades para ele. Ele é quem define. Né? Hoje, o cara não gosta do técnico, o jogador derruba. Em pouco tempo, o técnico cai. Então, o futebol acaba perdendo com isso, né? Então, a gente que lembra do tempo do amador, que você jogava por amor à camiseta, você comprava tua chuteira, tu tinha que... E às vezes ajudar o time ainda. Sim. A pagar as despesas que tinha. Então, se jogava de uma forma diferente, né? O time se sustentava pela Copa. Exatamente. Pela Copa, daí faziam rifa, nós fazia até no sábado à noite, tinha a sede lá do bairro, a gente fazia até bingo para arrecadar dinheiro. Então, dizer assim, tinha despesas, tu tinha que pagar arbitragem. Mas tinha amor. Tinha amor. Então as pessoas faziam por vontade aquilo. E hoje o futebol, por exemplo, profissional, virou, digamos assim, muito comércio, né? E então acaba que meio que visando só resultados, né? O São Paulo acabou porque o campo acabou, né? Dá para se dizer assim. Dá para dizer isso. E uma que eu acho que o futebol todo de Juiz decaiu bastante, né? O futebol amador. Passou aquela época e... Sei lá, porque hoje tu vê poucos campinhos por aí. Nós, no meu tempo, que a gente começou a aprender a jogar futebol, eu tinha um campo na frente, um atrás da minha casa, um no lado. Qualquer terreno vazio era campo. Exatamente, qualquer terreno vazio nós fazíamos um campo. E era ladeira,
era subida, não interessa, a gente ia jogar. Então hoje você não vê mais isso. Hoje até essa semana eu passei e vi que desmancharam a quadra do Oswaldo Aranha. Sim, vai fazer uma unidade básica de saúde lá. Isso. É válido fazer uma unidade básica de saúde. Eu participei da inauguração jogando no Operário, na inauguração da quadra do Oswaldo Aranha. Exatamente. Operário do bairro Oswaldo Aranha, camisa vermelha e azul. Ali saía os campeonatos do Sesc ali. Saía a rodada do campeonato do Sesc. Isso. Ali no Oswaldo Aranha. Então, eu só estou dando um exemplo, né? Porque agora, hoje, cada vez tem menos campo de futebol. E hoje tem o Futebol Society, que é grama sintética, mas não é a mesma coisa, entende? Não é a mesma coisa. Você participou de uma retomada do São Paulo em que ano? Que você era acho que o mais velho do time, e o São Paulo voltou e participou de um campeonato, né? Exatamente. Eu lembro disso. Sim, acho que aquele foi o último campeonato que eu participei. Aí eu estava meio... Lembra o ano? Jogador e diretor, 2000 e... Puxa vida, acho que foi 2005. Até tem que ver, até o troféu tá lá na firma. Acabou, não tem mais sede, mas acabou ficando lá. E, São Paulo ficamos campeão. Foi na primeira ou na segunda divisão? Na segunda divisão. Na segunda divisão. Porque como nós tínhamos ficado fora há muito tempo, nós tínhamos que voltar na segunda divisão. Na segunda, sim. E aí o pessoal, surgiu a ideia, até para dizer a verdade, nem foi minha ideia, mas eu abracei a ideia, não foi minha, mas o pessoal apareceu e disse, olha, vamos botar o São Paulo na segunda divisão. Eu digo, olha, vamos. E era mais ou menos uma grande parte da turma da antiga, né, da velha guarda. Certo. E daí eu até participei como, assim, ajudando a organizar, como meio que diretor e jogador. Certo. Né? Então, a gente conseguiu juntar tudo na base da amizade, entendeu? A gente fez um time muito bom. E... olha, tinha jogadores conhecidos do Amador aqui de Juí, que jogavam bem, a gente até trouxe gente de fora, que eram amigos, né, conhecidos, e daí assim, cada um foi trazendo, eu tenho um amigo que joga bem, e fomos montando o time, e ficou um ótimo time. Tanto é que a gente ficou campeão, né? Eu lembro também o Ouro Verde, eu acho que uns anos depois voltou na segunda divisão e também ficou campeão, acho que foi em 2010 por aí, também ficou campeão da segunda divisão. Quem é que jogou mais, o Enio ou o Eugênio, teu irmão? Bem, nós éramos de posições diferentes, né? E depois, por, assim, sei lá, se me adaptei melhor, acabei jogando na posição que ele jogava, né? Mas ele jogava muito bem, ele tinha, por exemplo, qualidades que eu não tinha, sabe? Ele sabia prender bem a bola, era um jogador que tinha habilidade. Eu lembro dele, ele corria muito também. Sim. Em certos aspectos, assim, ele era melhor que eu. Eu era mais, digamos assim, por exemplo, conseguia bater bem na bola. Sim. Bola parada era mais ou menos, então eu tinha algumas, mas eu acho que como assim técnica naquela posição ali, eu acho que ele jogou melhor que eu. Dá para você citar o melhor time com quem você jogou lá no São Paulo, que foi a base da tua carreira? Eu não sei se foi o melhor, mas eu vou citar pelo resultado, que foi o time de 83, que a gente ficou vice-campeão. Inclusive nós éramos os favoritos, né? Quem é que ficou campeão? Ficou o Farroupilha da Floresta. Farroupilha sim, da Floresta. Sim. O jogo até foi na Baixada, no estádio de São Luís. Nosso time, deixa eu tentar lembrar, mas era o Holder, lateral direito. Daí jogava o Celso lá de Augusto Pestana. Aí tinha, eu não lembro se o Marcos Kiko. Certo. Que esse jogava muito bem também. Tinha o Nelson Toniaso, professor da Unijuí. Isso. Na lateral esquerda era o Enio, que era o mesmo nome que o meu, acho que ele trabalhava na Ferroviária. O Enio, lateral esquerdo. Daí tinha, que jogava lá também o Tinho. Certo. Não sei se você lembra do Lembro, Tinho. Jogava claro, sim. Esquerda. O meio... Bancário do BNCC, se eu não me engano. Ele trabalhou uma época de bancário. O Tinho foi bancário, né? Não, acho que ele trabalhava no Grim. No Grim? Mas eu lembro dele no banco, em algum período. Não sei porque eu lembro dele de bancário. Pode ser. E daí o meio,
O meio, eu jogava, como eu jogava no tempo, era centro médio, né? Não era, hoje era tudo Sim, volante. hoje né? é tudo volante. Eu era centro Como médio. diz o daí, Roger, meio campista. Isso, meio campista. Então jogava o Jaime Corso, que jogava muito bem, e o Guto Valduga. Esse era o meio. O Guto jogava lá, jogou lá também. Isto. Daí na frente jogava o Pedro. Sim. Lembra do Pedrão? Saudoso Pedro. Sim. O Pedro. E o Pedro era o centroavante que nenhum Sim. zagueiro queria marcar Não, ele. não, Ninguém queria não. jogar com ele. O Pedro era. E fazia gol, né? Sim. O Pedro, daí tinha o irmão dele, o Guto, que jogava também. Esse conversava mais do que jogava. Sim, o Guto. Mas era habilidoso também. Sim. E o Meia Longa. Claro. Lembra do Meia Longa? Claro, foi árbitro de futebol. Nós jogamos juntos no Cometa do Isso. Oswaldo Aranha. O Meia Longa era o ponto esquerdo da época. Isso. E aí eu não lembro, eu sei até que na final a gente. Era o campeão da cidade contra o campeão do interior, não era? Isso. Aham. Para decidir Que era daí o campeonato campeonato municipal. Que era o campeão municipal. Sim. Isso. E aí a gente acabou perdendo 2-1 ou 3-1, não lembro. Mas assim, eu não sei, mas estranhamente naquele jogo, a gente jogou o ano inteiro esse time aí, naquele jogo, eu e o Guto ficamos de fora. Nos deixaram na reserva. Quem é que era o treinador do time? Era o João Gilberto. O João Gilberto, acho que ele quis surpreender, entendeu? Ele quis fazer, na final eu vou fazer uma coisa diferente. Sim, jogava muito bom. Também, E eu acho que ele quis surpreender, entendeu? Ele quis fazer uma coisa diferente para meio que surpreender o adversário. Ele era bem, assim... Sim. O João pensava muito em futebol e era... Como técnico era bem motivador, ele sabia bastante de futebol. E aí, mas assim, aquele jogo nós ficamos na reserva, eu e o Guto. Daí nós entramos no segundo tempo, mas daí nós já estávamos perdendo 2-0. Aí até por coincidência, o primeiro ataque nosso, o Guto foi na ponta direita, cruzou e eu fiz o gol de cabeça, que eu não era um bom cabeceador. E daí, por coincidência, justamente nós dois que estávamos fora, fizemos 2-1. E daí, assim, daí virou um jogo de ataque contra defesa, né? Eles estavam desfalcados, eles tinham um time bom. Sim. Mas eles tinham, acho que 5 ou 6 titulares que não podiam jogar. Então nós éramos os favoritos. Nós fomos lá para buscar o troféu. E no fim acabamos perdendo. Estava 2-1 e nós, digamos assim, era um ataque contra a defesa. E acho que na metade do segundo tempo, não lembro assim o tempo, mas deu um contra-ataque lá, uma escapada lá e tomamos o terceiro gol. Aí meio que... Desacorçou. Sim, daí meio que desanimou um pouco o pessoal, mas foi. Mas eu, assim, pelo resultado, porque a gente chegou, ficamos em segundo lugar no município, né? Claro. O vice-campeão. Então, acredito que esse time tenha sido... E o gol mais bonito, hein? Pois é, o gol mais bonito que eu fiz, que eu acredito que tenha sido, foi no campo de São Luís, na Baixada. Um jogo que era o São Paulo contra o pessoal do Gaúcho. Mas era assim, era o time tipo juniores do Gaúcho. Certo. Mas eram só bons jogadores, né? Jogavam, que depois se destacaram no futebol. Daí Isso era pelo campeonato amador também? Sim, amador, que era o São Paulo contra... eu não lembro como é que era, mas era a escolinha do Gaúcho, acho que era. Certo. Eles botaram o nome. E foi lá no São Luís. Saiu um escanteio para nós, e daí eu não lembro, alguém cruzou a bola lá, e o Kiko, que jogou no São Luís, Sim. O Kiko era o zagueiro, e o Kiko cabeceou. E eu, como era centro médio, eu estava lá na meia-lua. Na meia-lua da área grande. E ele cabeceou Qual goleiro é isso? Na de baixo, na DK. Na Venâncio Aires. Isso. Na DK. Aí ele cabeceou e a bola veio e eu não deixei cair. Eu pensei, agora que vai de volta lá pra dentro. Mas eu peguei tão bem na bola que o goleiro até foi, mas foi ele, a bola e tudo para dentro do gol. Porque assim, foi tão bem, né? E por isso que eu digo assim, foi um gol já fiz vários, mas digamos assim, eu acredito que esse tenha sido de maior dificuldade para, digamos assim, para fazer a jogada. Exatamente, fora, pegar e ainda estava chovendo, então a bola molhada. Então, digamos assim. Aquele campo bom do São Luís na época. Sim. Né? Sim. Aquelas barbas de bode. Né? Se foi, digamos assim, mas esse eu nunca esqueço. Inclusive aquele jogo foi 2-2, foi bem parelho. Mas para te ver, o Kiko jogava de zagueiro. Então, assim, tinha outros, se não me engano, o Fernando e o Paulo, acho que jogavam também. Não tenho certeza, mas o Wisman, né? Sim. Jogavam, mas assim. Claro. Então, digamos assim, eles tinham um time
Bom. O Paulinho morava ali perto do Campo do Gaúcho, até hoje. Sim. Tem um imóvel por ali, enfim. É. E o futsal, onde é que entrou na história aí? Futebol de salão, antigo. O futsal entrou praticamente na Cotejuí. Porque no futsal, minha história é praticamente só da Fucotre. Eu joguei 1 ano no time da Soja. Que o Renato era o técnico. Sim. Renato Capra. Renato Capra Júnior era o técnico. E daí, assim, meu amigo até hoje. E daí eu joguei 1 ano lá. Mas a maior parte do jogo de salão foi na Fucotre. Jogávamos, às vezes, a gente jogava em Santo Augusto, jogava em Chiapeta, mas assim, nos convidavam, entende? Mas basicamente foi no time da Na Fucotre. Cotrigive você trabalhou quanto tempo? Trabalhei, deu quase 9 anos. Deu Sim. Um bom tempo. Sim, quase 9 anos. E teve um período que a gente jogou, que eu também lembro desse time, que jogava o Neri no gol, até acho que ele está lá no Mato Grosso agora. Daí jogava o Jorge Miller, que era o fixo, o Sombra, o Carlos Copsins na esquerda, eu jogava na direita e o Nelsinho na frente. O Neri não foi bancário também depois? Neri Miller, por acaso? Não. O Neri também era funcionário da Cotejuí, ele era lá de Portela, daquela região lá, Redentora, daqueles lados lá. Isso. E assim, era um time que nós jogamos, esse time aí, nós jogamos pelo menos 4 anos direto. A gente já se conhecia o Nelson, que jogava na frente, ele já sabia, quando a gente atirava a bola nele, ele já sabia para que lado a gente ia, entendeu? 4 anos pelo menos a gente jogava junto. O salão é muito diferente do campo, porque o entrosamento ele aumenta muito, né? Como você diz, no olhar. Exatamente. Né? A gente já se conhecia muito bem. Tem mais jogadas, você tem jogada de saída de bola, enfim, é muito mais fácil, eu penso, né? Eu gosto muito de salão. O salão é mais dinâmico, né? Hoje você ainda joga futebol, futsal ou foi pro tênis mesmo? Sim, hoje é só o tênis, porque, como eu disse antes, os problemas de físicos acabam aparecendo, né? Então, o meu joelho esquerdo tem desgaste de cartilagem, então, digamos assim, é coisa da idade, né? Tu vai ficando velho. E daí eu parei, depois desse ano do São Paulo ali que a gente ganhou, eu parei de jogar, mas daí eu sempre joguei, sempre me movimentei, então comecei a me sentir mal. E daí começou a ficar pior, por exemplo, a artrose começou a ficar pior. Daí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vi lá no clube, na hora que eu vi o pessoal jogando, daí eu pensei, mas isso aí é fácil, né? Sim. Daí eu convidei o Guilherme, meu filho. Disse, Guilherme, vamos jogar tênis. Que de repente o tênis eu consigo, né? Meu joelho não tá. E é fácil. Foi o primeiro erro nosso, é muito difícil. Mas é muito interessante, é muito bom. Mas continua levantando um troféuzinho de vez em quando, né? No tênis também, né? Hoje mais ainda a chance de ganhar alguma coisa é na dupla, porque o simples a quadra tá ficando grande. Já. E treina quantas vezes na semana? Olha, a gente tá jogando, hoje eu tô meio parado, mas a gente joga 2 a 3 vezes por semana, tranquilamente. 2 a 3 vezes por semana. A Luciana, sua esposa, não cobra? Vai fazer um exercício, seu Enio. Sim, mas ela também joga. Ela também joga? Sim, o Guilherme joga, a Luciana joga, eu jogo. Agora o meu neto Miguel também já estamos começando. Ele joga futebol também, vai na escolinha de futebol. Mas também tá... Quantos netos, Enio? 3 netos. 3 netos? Sim, o Miguel, a Isabela e agora a Gabriela. Eles ocupam o meu tempo. E a Nora, como chama a esposa do Guilherme? A Betânia. Betânia. Isso. Neto dá serviço de vez em quando. Dá. Quando acorda até dormir. Sim, né? Mas é um serviço prazeroso. Muito bom. Isso a gente faz porque normalmente quando tem filho, tu tá meio que trabalhando, tendo que fazer alguma coisa na vida, porque você precisa pensar no futuro dos filhos, entendeu? E agora dos netos, né? Então tu não tem tanto tempo pro filho como você tem pros netos agora. Sim. Entende? Só muda o endereço, é isso aí. Sim, então, mas é muito bom, é ótimo. Até assim, a única coisa que me faz largar lá o tênis, o esporte, digamos assim,
É ficar com os netos. E a indústria moveleira? Trabalhador, enfim, hoje com a empresa, sócio proprietário da Madecor, onde é que entra na tua vida? Pois é, eu saí da Cotrijuí em 86. Aí em 87 eu comecei a trabalhar com meu pai, eu e meu irmão, o Eugênio, eles, tio, primo, a maior parte da família, digamos assim, os mais próximos, que a gente convivia mais próximos ali, todo mundo trabalhava com isso. Trabalhava com meu avô, era carpinteiro, então todo mundo trabalhava nesse ramo. E daí lá na Cotrijuí eu cheguei num período que eu pensei, eu tenho que arriscar alguma coisa agora, enquanto eu sou novo, porque senão depois vai ficando cada vez pior. Você vai tendo compromisso, vai tendo família, vai tendo coisa, daí tu fica com medo de arriscar, né? Claro. Então eu saí em 86, eu ainda era solteiro, entendeu? Já conhecia a Luciana, mas a gente não tinha casado ainda. Daí em 86 comecei a trabalhar com meus parentes, meu pai, irmão, tio, todo mundo junto lá. E aí, mas assim, era diferente, eles tinham hábitos diferentes e a gente acabou mudando. Daí em 89 eu abri a Madecor. E daí eu trabalhando sozinho, daí, digamos Sim. assim, os meus parentes, eles tinham o negócio deles e eu tinha o meu. Daí em 89 comecei. Daí fazia móveis sob medida e depois surgiu, digamos assim, oportunidade na área corporativa. Digamos assim, fazer imóveis para empresas, para escritório, digamos assim. Que em Juí até tem uma tradição aqui em Juí, por exemplo, com os móveis Grit, por exemplo. Exatamente, né? Tinha o Grit. Móveis Grit. Isso, a Grit era uma fábrica enorme, eles exportavam. Fornecia móveis para o Banco do Brasil no Brasil inteiro. Exatamente, e eles exportavam móveis. O Grit mandou móveis até para os Estados Unidos. Então era uma fábrica, digamos assim, Juí tinha uma certa até... Nesse ramo tinha uma tradição. E eu vi nesse ramo aí, digamos assim, eu vi uma oportunidade. Digamos assim, isso aqui é uma coisa que pode me trazer bons negócios. E trouxe, a gente acabou trabalhando para bancos, para empresas, para, digamos assim, escolas. A gente acabou tendo clientes de mais de 20 anos. A Stara é nossa cliente desde que eles ainda não eram essa potência que são certo. Hoje. Então, foi digamos assim, um filão dos móveis que a gente viu que achamos que poderia dar certo. E deu, até um certo momento deu. Né? Mas a gente está fora dos polos, digamos assim, do polo moveleiro. Hoje é a região de Serra Gaúcha. Isso, daí... lá na região de Lagoa Vermelha, tem algumas fábricas também. Hoje já tem outros polos, temos aqui na região, temos fábricas também, né? Mas nós acabamos tendo problemas de logística. Como a gente tinha uma fábrica moderna e produzia bastante, então a gente tinha que só ir Juí, região aqui, não conseguiam, nós tínhamos que vender para mais longe. Acabamos indo muito longe, acabamos indo para Goiás, para os 3 estados do sul aqui era tranquilo, a gente Sim. fazia o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, e daí tivemos que ir cada vez mais longe. E isso começou a criar dificuldades. Sim, custo, né? Mão de obra, nem custos, porque, digamos assim, isso... Às vezes o cliente, como comprava direto da fábrica, às vezes dava para absorver esses custos. Certo. Mas uma das dificuldades que a gente teve foi mão de obra. É geral. Sim, mão de obra. Isso foi um dos principais problemas. Mão de obra especializada em qualquer ramo hoje. Sim. É difícil. Até hoje é difícil. Você tem quantos funcionários lá? Bem... assim, eu tenho que contar uma parte, digamos assim, a indústria, nós agora em agosto vai fazer 3 anos, nós fechamos a indústria. Sim. Justamente por causa disso, porque nós tínhamos muita dificuldade, e daí a gente achou por melhor parar enquanto a gente estava bem, sabe? Porque se tu começa a falhar com teus clientes, tu acaba, por exemplo, tu vai estragar um nome. A Madecor tem mais de 30 anos. E daí a gente achou, não, vamos parar enquanto a gente tem um bom nome, entendeu? E daí a gente acabou ficando só com revenda. Hoje a gente só revende materiais para a fabricação de móveis. Para a fabricação. Sim. Que também não deixa de ser um filão bom de ser explorado. E outra coisa, a gente tem uma representação da Cavalete, que vende cadeiras. Há muitos anos também, tem uma parceria muito boa com eles. Tem um marketing muito forte a Cavalete. Sim.
hoje é a maior fábrica de cadeiras da América Latina, né? Então, digamos assim, tem uma parceria boa com eles. E olha, uma novidade aqui até, digamos assim, uma ideia, a gente está pensando em voltar de novo para a móveis, não para a indústria, mas para o comércio. A gente está negociando com uma empresa e provavelmente a gente vai voltar a trabalhar com móveis também. Ótimo. É uma coisa que a gente sempre fez, né? Então, sim. Não sai da gente. Não. Então, tem que... Provavelmente a gente vai continuar nesse ramo, né? Muito bom. Sim. Enio, prazer tê-lo recebido. Mais alguma coisa, fica à vontade. Não, é ótimo falar sobre os tempos bons do futebol, né? Relembrar de amigos. É claro que eu não consegui citar todos aqui. Sim. Então, teve muitas pessoas, a gente fez muitos amigos no futebol. A maioria dos meus amigos são do futebol, né? O futebol então, é uma rede de amigos. A amizade permanece para a vida. Exatamente. Então, digamos assim, é um prazer falar sobre isso e lembrar daqueles tempos que foram muito bons, né? Muito divertido. Então, foi um prazer falar sobre isso. Enio Groschansky, hoje empresário, sócio proprietário da Madecor, ex-atleta, principalmente no São Paulo, do bairro Benflits, no futebol de campo e da Coterijuí, na Afocotre, no futebol de salão, foi o convidado da semana, porque o nosso objetivo é estar aqui o tempo todo.